Estou aqui falando com a galera de casa. Hoje nós vamos continuar o nosso podcast um pouco diferente, mas falarmos sobre os dons espirituais. E hoje vamos numa pegada mais prática. Semana que vem nós fizemos uma fundamentação bíblica, porque nós entendemos que era necessário nos fundamentarmos para irmos para a prática. Entender o que é, para quando chegar na prática, compreendi. E hoje nós vamos estar falando praticamente com vários testemunhos, várias pessoas. Então, se você tem um testemunho sobre qualquer um desses dons, dos quais a gente está aqui conversando, passa por baixo, querido. Que a gente estiver conversando, escreve aí, manda pra gente. Se tiver dúvida, cara, tive uma dúvida aí, você estava falando sobre palavra de conhecimento e tal, e eu tive essa dúvida, manda também pra gente, que a gente no final vai querer ler a sua dúvida, ler a sua pergunta. E se Deus quiser, com muita sabedoria e graça da parte de Deus, Ele vai nos permitir trazer sua resposta. Caso nós não saibamos, como eu disse semana passada, iremos estudar, iremos procurar, iremos te responder. Com certeza não iremos te deixar sem a resposta, beleza? Então fica aí, cria expectativa. Cria expectativa, porque nós cremos que hoje vai ser algo poderoso mais uma vez. Amém? Foi aí? Quase, né? Então, quem estará compondo a mesa hoje? Não será a mesa, mas as cadeiras e tal. Serei eu, Nelly, como essa pessoa que vai representar o mestral profético da Zoe. E iremos chamar pessoas aqui, as quais nós já conversamos, para testemunhar daquilo que o Espírito de Deus tem feito, como elas têm fluído, como elas aprenderam, como elas perceberam, como elas viram. E eu creio que vai ser bastante edificante para você que está em casa, como também para aqueles que aqui estão. Amém? Então eu queria... Está terminando aí. Pode chamar. Eu queria convidar a Nelly aqui para sentar. Passava de palmas, gente, para a Nelly. Gente, eu estou com problema na garganta, punk. Estou falando e está falhando. É a idade, né? E eu estou por aqui, por enquanto. Jesus, que frio. Foi para lá? Cortou? Aí. Então, gente, voltando aqui. Como vai ser a dinâmica? Quando está terminando de organizar, vou falar a dinâmica aqui para vocês, principalmente. Vai ser algo mais prático, tá? Do que semana passada. Semana passada, como eu falei, foi uma teoria. Era necessário a gente fazer essa fundamentação bíblica. Hoje a gente vai trazer, por exemplo, a gente vai falar palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? Depois, né, ele vai dizer o que é. Depois a gente vai dizer, por exemplo, como se move. E aí a gente vai trazer um testemunho. Nesse momento, uma pessoa vai ser chamada para testemunhar. Mas lembra do que a gente está tratando na comunidade como um todo? Cultura de... Obrigado, Estela. É isso aí, cultura de testemunho. Então, se você teve algum testemunho que bateu com o dom que a gente está falando aqui, levanta a mão que a gente vai passar o microfone. Vai ser muito top para todo mundo que está aqui escutar também outros testemunhos, porque vai edificar a nossa fé, vai alimentar a nossa fé e vai fazer com que a gente queira e busque também viver isso, beleza? Se tiver dúvida, a gente no final vai responder. Então anota, a gente fez algumas perguntas aí lá no Instagram da Zoe. Ia pedir até para a Bianca, se teve mais perguntas, me manda uma mais. Tá, me manda, por favor, e a gente vai responder aqui. E se você teve alguma dúvida, anota. No final a gente também responde, beleza? O meu microfone tá por onde, sem ser esse? Não, da pessoa, da outra pessoa, né? Tá aqui. Soltar o cabinho. Chega, pai. Vem, tu vai mostrar a tua beleza? Mostra a tua beleza. Quero ver tua face, ó Deus. Então, para iniciarmos o nosso podcast, eu queria chamar Aninha. Vem aqui, Aninha, participar desse momento aqui conosco. A evangelista aí. Forte. Não, Aninha? Chega aí, vê se teu microfone está funcionando.
Oi. Tá. Oi? Tá. Pega aqui alguém, por favor. Se alguém quiser falar, testemunhar e tal, pede Obrigada, a Estela, que Estela leva lá. Se não for Estela que tiver a dúvida, ela leva lá, leva até você e você vai testemunhar, beleza? Então vamos começar. Deixa eu abrir aqui o roteirinho. Não é essa? Aqui. Vamos começar conversando sobre palavra de sabedoria. E eu queria começar já de uma maneira mais direta. Nelly, o que você entende, o que a Bíblia nos traz, o que a Bíblia pode nos falar sobre palavra de sabedoria? O que é que como você poderia conceituar aí pra gente? Gente, de forma prática, tá? Sem mais delongas. Palavra de sabedoria. Uma revelação seguida de um conselho prático. Beleza? Pode vir na forma de visão ou de impressão aqui do Espírito. Essa coisa que a gente fala de revelação interior. Eu tive a impressão de. Certo? Então, revelação seguida de conselho. Tenta só explicar aí o que é uma impressão, tá? Para ficar algo mais... Uma entendido. impressão no espírito pode ser pode vir como visão, a visão é clara, né? Você está vendo. Mas uma impressão pode ser um sentimento, por exemplo. Eu estou sentindo de falar isso. Eu estou sentindo algo sobre Letícia. Eu estou sentindo, pode ser a impressão no espírito, certo? E acontece muito aqui na Zoe, né? Eu estou sentindo e a pessoa não fala nada. A pessoa não está vendo, a pessoa não está ouvindo, mas sentiu. Às vezes vem como um sentimento, certo? Pode vir como um sentimento. Então, a palavra de sabedoria é uma revelação de Deus, ou seja, Deus revela algo, seguido de um conselho. Tem algum exemplo bíblico para a gente, Nelly? A gente tem alguns exemplos, né? Não é a sabedoria de Salomão, aquela que ele pede a Deus e tal. Tem alguns exemplos em Atos, certo? Mas tem, por exemplo, José. José, ali no Velho Testamento, ele recebe uma revelação e ele, então, dá um conselho ali, né, para o governante na época. Então, ficou claro, gente? Para vocês? E só para completar, Nelly falou, não é a sabedoria de Salomão. É a sabedoria, por exemplo, que Tiago vai falar. Aquele que é falto de sabedoria, peça que o Senhor dá livremente. É isso, Nelly? Também ou não? Não, é algo que vem assim estanque, gente. Os dons que, quando a gente falar aqui de palavra, né, principalmente palavra de sabedoria e de conhecimento, são estanques. É algo que acontece geralmente assim, pum, na hora. Veio uma palavra de sabedoria. Né? Não é aquela coisa de eu sou uma pessoa sábia, né, que desenvolve uma sabedoria. Né? Mas é algo que vem estanque. Top. E aí a gente trouxe o exemplo bíblico de José. Mas vamos para a prática, né? Hoje, José está quantos milhares de anos atrás? Bem distante da gente. Bem distante. Então, a gente trouxe aqui a Aninha como representante que vai nos dizer. Aí, acho que ela teve um bocado de experiência, ou algumas aí com palavra de sabedoria, ela me disse que teve. Então, eu queria que pudesse testemunhar e compartilhar aqui com a gente como você viveu, como você se moveu, como você fluiu, como você percebeu. Conta aí pra gente, por favor, Aninha. Então, Boa noite, gente. Muito feliz. De É estar aqui com importante, gente, na medida que o testemunho foi acontecendo, você vai percebendo se aconteceu com você também. Exato. É aonde você vai identificar. Então, preste atenção nos exemplos das pessoas que vão sentar aqui, porque você pode dizer, oxi, isso aconteceu comigo, e eu não sabia que era palavra de sabedoria. Rimou. Vai, Aninha. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vou compartilhar um pouquinho com vocês. Às vezes eu acabo falando muito, vocês vão falando muito, vocês... A gente me conta, avisa, relaxa. tá? Então, com palavra de sabedoria, foi um dom que, como a gente falou semana passada, né, que na própria palavra diz, busquem com zelo os melhores dons. E foi um dom que eu busquei muito, e que eu orava muito, e que eu dizia, Deus, eu quero palavra de sabedoria. Eu quero esse dom de palavra de sabedoria, eu quero esse dom de palavra de sabedoria, mas, naturalmente,
não me movia nisso. Eu percebi que eu não me movia nisso. Até que quando eu estava nessa minha última viagem missionária, no último local que eu passei, teve uma mulher lá que veio ministrar em mim e disse, eu vejo em você que você se move em palavras de sabedoria. Eu olhei para ela e disse, não. E bateu não, né? Aí ela, mas eu vejo que Deus está derramando sobre você, que você já se move nisso, mesmo sem perceber. Aí eu fiquei, tá. Só que a partir daquele dia deu um destravar. E aí, muitas vezes, quando eu estou conversando com alguém, saía alguma resolução que não vinha na minha cabeça. Só ia falando e eu, que massa isso que eu estou falando, eu não tinha nem pensado nisso. Eu não tinha nem cogitado essa possibilidade, e conversando. E quando eu comecei a perceber, quando eu conversava sempre com uma das pessoas que é daqui da Zoe, que é parte da liderança, e me vinha, quando eu estava falando com essa pessoa, mandando um áudio ou conversando pessoalmente, sempre me vinham soluções que não vinham de mim e que o Espírito Santo estava ministrando ali. Seja por meio de impressões, como o Nelly falou. Tipo, Como olha, assim impressões? Diz aí. eu estava conversando com a pessoa e me vi, olha, eu estou sentindo que tem que ser isso, isso e isso. E o Espírito Santo me disse isso, isso e isso. E eu estou percebendo isso, isso e isso. E que você tem que fazer isso. Tá, mas me explica algo. Por exemplo, quando essa pessoa entrou em contato contigo, ela explicou o que era? A situação? Sim. Sim, certo. Tá, aí eu não sabia dessa parte, tá? Desculpa aí. Mas, por exemplo, Aninha, quando a gente fala uma palavra de sabedoria, é uma revelação da parte de Deus seguido de um conselho sábio. Entende? Sim. Então, por exemplo, uma palavra de sabedoria é: José interpretou o sonho e, seguidamente, com a revelação do sonho, ele disse, ó, faz assim, assim, assado. Aí, quando uma pessoa me diz a situação, o Senhor me usa com a sabedoria, com um conselho sábio, mas não necessariamente com uma palavra. Com a revelação, com uma né? Porque tem que ter a revelação. revelação antes. É. Aí tu tem algum específico que Deus assim revelou, mas deu uma sabedoria para um conselho sábio a partir de uma revelação? Quando Deus me deu o sonho de uma situação que estava acontecendo Certo. e que era como uma situação de confusão, que a pessoa estava confusa mesmo, não de. Tá. de Como foi assim? Deus te deu um sonho. Como foi mais ou menos o sonho? Que essa pessoa tem que fazer escolhas e ela ficava confusa e isso trazia uma angústia para ela. E aí quando eu fui enviar o sonho para ela, e aí ela disse que fazia sentido para ela, e eu disse, o Senhor vai te dar para você escolher assim, 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 para que o caminho seja claro. E aí eu comecei a entender que eu estava me movendo nisso da palavra de sabedoria. Pronto. Então, para deixar mais claro aqui, a Aninha não sabia da situação da pessoa. Deus entrega um sonho, que é uma das formas também de revelação. Sonhos. E aqui na Zoe a gente tem fichas e fichas ali de sonhos. E no sonho Deus revela que o que ela estava vivendo de tipo muitas dificuldades sobre escolhas. Escolhas. Sobre e a partir da revelação de Aninha, aliás, que Deus deu a Aninha fala, ó, siga dessa forma, porque Deus vai tratar com clareza e validar. Amém? É isso? Show. Alguém tem algum testemunho que possa compartilhar de palavra de sabedoria? Que quando você se viu, você estava operando nisso e nem sabia. E aí, Sérgio? Tem? Cuida. Ana Paula, Paula, que chega, Ana legal! Vai, olha aí. Deus mostrando. Não, pode ficar. Assim. Rapidex. Objetivo. Não, foi assim, o seguinte. Eu já contei essa história várias vezes para as meninas, mas eu vou contar de novo. É o seguinte, eu estava no congresso na Batista, e daí eu estava fria espiritualmente, mas eu fui trabalhar lá como fotógrafa, né? Eu estava trabalhando no evento como fotógrafa. Aí eu vi uma pessoa, que eu sabia que não era da Batista, que ela estava lá orando, chorando e tal, e eu pensei assim, vou orar por ela. Mas não, aí depois eu fiz, vou não, porque eu não senti nada do Espírito Santo. Segui minha vida, daqui a pouco o Espírito Santo pegou e falou assim, volte, porque aquilo que eu mando eu não preciso ficar pedindo. Eu preciso ficar pedindo. Aí, beleza, né? Voltei e fui orar por ela. No que eu fui orar por ela, ela começou... Eu estava orando por ela e começou a vir coisas na minha mente, aleatoriamente. Tipo assim, de que ela já tinha abortado. Foi insano, porque eu fiz... Isso que viagem da minha cabeça. Mas depois dessas revelações aí, começaram a vir. Aí, Veio um conselho sábio depois?
eu não sei se seria um conselho, mas o Espírito Santo me orientou. Primeiro eu perguntei, faz sentido, né? Você já abortou e tal? E ela se derramou. Ela falou que sim. E logo em seguida o Espírito Santo falou assim, peça para ela botar a mão no ventre e declarar que onde era terreno de morte, agora é terreno de vida. E eu fiquei, quê? Aí eu, tipo, beleza, fui lá e fiz. Só sei que o Espírito Santo, de uma forma muito sobrenatural, me mostrou a vida dela. De que ela já havia sofrido um acidente e ela tinha sido livrada de um acidente. De que ela vivia um relacionamento que não fazia bem a ela. E isso eu fui fazendo o Espírito Santo toda hora. É isso, manda ela botar a mão e declarar o contrário. Se o coração dela era preso, agora o coração dela é um coração livre. Os sentimentos são livres. E no final eu fiz uma oração fazendo declarações a respeito da verdade de Deus para a vida dela. Mas foi a primeira vez que eu tive uma experiência com isso. Foi doido, porque eu achei que era uma viagem da minha cabeça. Mas entre ser uma viagem ou não, é melhor declarar, né? Porque... Em fé, né, irmã? É, né? A gente profetiza né? em fé. Então, isso que a Ana Paula trouxe, já é bom que a gente já pula para um próximo. Exatamente. Porque, assim, é bom que a gente faça essa diferenciação. Porque o que a Ana Paula viveu se chama palavra de conhecimento. Não necessariamente é uma palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria seria que se tivesse um conselho prático, sábio, para resolver um problema. Mas ao Deus revelar a ela uma situação que a outra pessoa estava vivendo, uma revelação. Mas ao pôr as mãos e dizer, declare isso não é um conselho. Isso é um ato profético, isso é uma atividade profética. É até uma obediência ao que ela recebeu do Espírito Santo, né? Ela só estava ali obedecendo as direções. Isso. Apenas. E aí, aproveitando para fazer essa distinção, porque acaba que é confuso. E como eu falei semana passada, quando a gente vai estudar, até na teologia tem várias confusões entre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Então, o que tu poderia trazer assim de um conceito, uma explicação bem de boa, Nelly, sobre palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é essa revelação sobrenatural. Vem do Espírito Santo, obviamente, né? Mas, no geral, não tem esse conselho. Esse conselho sabe. Para mim é muito simples entender e distinguir palavra de sabedoria, que é seguido de um conselho sábio, e palavra de conhecimento. No geral, é uma revelação a respeito de algo da vida da pessoa, né? Um nome, uma data, enfim, né? Mas não necessariamente vai ter um conselho sábio, porque aí seria palavra de sabedoria. Então, na prática, eu acho que você esquece o conselho sábio. Se tiver conselho sábio, palavra de sabedoria. Mas se vier uma revelação sobrenatural de uma situação, de uma pessoa, às vezes, gente, vai acontecer de alguém que você nunca viu na vida. E a Aninha tem vários relatos disso, né? Você vê um nome, uma data, algo a respeito da vida da pessoa que só quem sabe, gente, é Deus. Não tem como outra pessoa saber. Eu tenho uma dúvida. Só Deus e a pessoa, né? Só Deus e a pessoa, né? Vai, Estela. Agora, peraí, deixa eu só perguntar algo à Ana Paula, tá? Como foi que tu percebeu? Como foi que tu fez? Como percebeu o quê? Tipo, ela me veio. Como ela percebeu que, tipo, eu tenho que fazer? Por que ela se moveu? Por que ela fluiu? Porque entendeu? ela é obediente. Mas aí ela... Como foi isso aí? Veio a palavra, de repente veio? Como é assim? Explica aí pra galera. Não, foi tipo assim... Eu não tive uma visão em que eu estava inserida dentro da visão e foi uma realidade 9D, não. Foi tipo... 9D é ótimo. Foi uma cena que passou na minha cabeça, como se fosse um pensamento. Geralmente a gente tem pensamentos a respeito daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vê, mas a respeito da vida de uma pessoa completamente aleatória... Alheia, né? Como é que... Né? Tipo, aborto. Do nada, a menina, se brincar, tinha a mesma idade que eu. Na época eu tinha 17, 18 anos. Ou acidente de moto. É uma coisa muito específica, entendeu? Isso é muito legal, porque, no geral, as pessoas ficam em dúvida. Ai, meu Deus, será que isso é da minha cabeça? Será que não é? E aí, gente, eu sou muito prática para as coisas. Gente, você naquele momento está pensando, você está orando por alguém, você está pensando, eu estou pensando em aborto, eu estou pensando em aborto, eu estou pensando... Você não está, gente. Esse pensamento não vem da sua mente. Né? Claro que a gente tem que sempre questionar, né? Pode ser alma ou não. Mas, no geral, né, você recebe algo. E é também estanque. É algo que quando vê, você pensou, ouviu,
Eu tenho muita experiência com palavra de conhecimento vendo, né? A minha palavra de conhecimento ela é visual. Eu vejo mesmo. Mas a Diana Paula foi aí em pensamento. E aí é muito comum essa questão do pensamento. E da mesma forma que é muito comum vir, é muito comum a gente dizer, é só o meu pensamento. Sim. E aí a gente tem que duas coisas. A primeira, meu irmão, você é um cristão que tem o Espírito de Deus e você, amém. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Meu irmão, vou lá entregar. Porque eu creio que o Espírito Santo fala. Agora sai dessa noia, que tem uns que chegam recantarabás. Olha, tem um monte de gente cobrindo assim as caras. Meu Deus, eu sabia que era o meu pensamento. Que eu tava assim, era Deus, mas eu tava achando que era meu pensamento. Olha. É assim, é bom que dá uma relapada, puxãozinho de orelha. Aí a galera fala, não, olha, o Senhor me mostrou em uma visão e tal. Véi, não chama essa responsabilidade para você, não. Porque pode dar ruim. Pode dar ruim em geral. Então... Vitinho, fala da nossa experiência na Zion Recife, que como é simples eles se moverem lá. Bem de boa, galera. Bem de boa. Por exemplo, lá assim, eles têm muito essa cultura de faz sentido para você? Porque, véi, é muito mais fácil você dizer, Aninha, rapaz, bicicleta verde, eu vi aqui uma bicicleta verde. Faz algum sentido para você? A Aninha pode dizer, meu Deus, quando eu tive 5 anos de idade, eu caí de bicicleta, tive trauma, enfim. E aí descortinou. Mas possa ser que bicicleta verde, velho, não tem nada a ver com a Aninha. E a Aninha vai dizer, não tem nada a ver comigo. Nunca tive nem bicicleta, quanto mais uma bicicleta verde. E aí a pessoa chega, não, o Senhor me mostrou uma bicicleta verde. E aí? O cara fica... Aí botou na conta de Deus, né? Aí você vai se responsabilizar por ter colocado na conta de Deus. Pode errar, mas a gente sabe, vai naquela... Eu peguei um Uber semana passada. Quando eu entro no Uber, vem uma palavra, Yasmin. E aquele negócio forte. Aí eu disse, brother, é o seguinte, pode parecer louco, mas deixa eu fazer uma pergunta doida. Aí ele olhou assim pra mim, faz. Aí tu conhece algum Yasmin? Aí ele, não. Aí eu, beleza. Tá bom, pode parar o Uber, eu estou descendo. Aí, beleza. Aí ele perguntou por quê. Disse, não, porque às vezes o Senhor fala e tal. Mas, velho, não entra naquela noia de, o Senhor disse. Véi, fica mais fluido. E o cara riu, brincou. Aí lá, quando eu era pequeno, eu conheci o Yasmin. E aí eu fiquei meio boladão e eu nem fui perguntar para investigar, né? Aí eu disse, errei, valeu, falou, é isso aí. Mas pronto, vida que segue. Faz parte. E talvez aquela Yasmin tenha feito algo com ele, mas eu não fui também. Aconteceu, passou. Estela tinha uma pergunta, fala. Pergunta não, é testemunho, eu acho, né? Eu acho que é testemunho. mesmo. É pergunta mesmo. Quando você fala que vem a revelação, a intuição, a impressão, seguir de um conselho sábio. A palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria ainda. Isso. Essa questão de dar um conselho sábio com base na Bíblia Não é uma dá palavra um versículo que fundamente aquele conselho. É um aconselhamento. Não necessariamente isso. Não necessariamente, Estela, tem que ser um versículo bíblico. Mas, obviamente, que o crivo tem que passar pela fundamentação bíblica. Né? Vai vir um conselho assim, sei lá, encha a cara de cachaça. Isso não é bíblico. Né? Sendo bem escrachado para a gente poder entender. Óbvio que esse conselho sábio, a nossa regra, né, de fé e prática é a Bíblia. Então, se esse conselho não passa no crivo bíblico, opa... Não, mas a questão assim, não é o crivo, é a citação de um versículo. Pode porque ser. eu acho que eu aprendi algo muito restrito, entendeu? De tipo assim, só seria... Porque assim, o que muitos vão dizer, que palavra de sabedoria é a habilidade que o Espírito Santo dá para que a partir da Bíblia você dê conselhos sábios. Mas isso não é o que a Zoe crê, e pela prática a gente entende que não é o que essa galera fala. Mas isso seria um conselho sábio. Por exemplo... Eu tive uma experiência. Posso contar? Pode. Eu estava vivendo um período muito turbulento. Tá tipo assim, ó. Cadê Estela? Vem para cá. Isso.
Eu estava vivendo uma fase da vida turbulenta, que estava resolvendo uns problemas de invasão em uma propriedade. E enquanto eu conversava com a Diomare, ela disse: não faça isso, porque a paz excede todo o entendimento. E ela teve uma impressão de que, se acontecesse da forma como estava se planejando, poderia haver morte. Então, eu acho que isso aí seria uma experiência de palavra de sabedoria, sim, né? porque Aí tem vai que só dizer. checar com a Ediomari se essa impressão foi... Não, essa mas é impressão isso que a tá falando. Ediomari teve pode ter sido a revelação. A revelação é a Isso. impressão de morte. Entendeu? Ela teve a revelação. Se você fizer isso, morre. Então, não faça isso. Faça de uma outra forma. Aí tem Entendeu? que checar com ela se foi isso Por mesmo. exemplo, algo simples, gente. Digamos, tem 2 caminhos para eu seguir. Ou é direita ou é esquerda. Aí eu chego e falo: caramba, amor, eu não sei para onde seguir. Ou direita ou esquerda. Tatá escuta, analisa a direita, analisa a esquerda e fala: Vitinho, pela palavra, siga o caminho da esquerda. Porque, desculpa, siga o caminho da direita. Para não deixar nenhuma dúvida. Siga o caminho da direita. Por quê? Por causa disso, disso e daquilo. Mas, se eu não chegasse para falar nada para Tatá, e Tatá dissesse: amor, eu tive uma impressão que você estava na dúvida se ia para a direita ou para a esquerda. Mas siga a direita. Por quê? Porque a palavra é isso, isso e aquilo. Então, isso é uma revelação por meio do conselho sábio. Eu lembrei agora de uma experiência que eu vivi em 2019, numa escola De que eu quê? estava Palavra, em sabedoria e Recife. conhecimento? De sabedoria. Eu estava... tudo muito novo. E antes eu achava que isso era uma palavra de conhecimento. Mas foi uma revelação com uma palavra de sabedoria. Eu estava nessa escola e tinha uma menina que ela estava no canto, assim. E aí eu cheguei para conversar com ela. E aí ela falando: não, estou aqui processando e tal. E aí, do nada, eu vi um anel como se fosse um anel de noivado, de brilhante, assim. E aí eu fiquei assim, olhando, eu estava muito assustada, tipo: o que é isso? O que é isso? E aí começou a me vir que ela estava prestes a noivar, mas que o noivado ia ser um jugo desigual. E aí eu disse: eu não sei se você está noiva ou se você vai noivar, mas eu sinto que esse noivado é jugo desigual. Então, aí ela: é sobre isso que eu estou pensando mesmo. E aí foi essa revelação, e eu não sei qual foi o caminho que tomou, se ela noivou ou não. Mas você recebeu a revelação e você aconselhou. Você isso. trouxe o conselho. Pronto. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida sobre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Mais alguém tem experiências com palavra de conhecimento? Se tem Sejam- uma comunidade que tem tem experiência eu com acho que palavra de conhecimento, é essa aqui, minha O gente. que mais tem aqui, eu acho que é palavra de conhecimento e discernimento de espírito. É. É o pau que tem aqui. Meu Deus. Vamos lá, quem mais? Sérgio tem. Boa noite. Bem, tá bom. Boa noite. O que eu lembrei agora foi pelo menos de 2, mas eu acho que esse me impactou bastante. Eu estava no trabalho e aproximou uma senhora, e assim que eu a vi, eu senti: ela é crente. Mas eu fiquei na minha, né? Não conhecia, não tinha ainda tentado conversar com ela, mas me veio: ela é crente. Só que a gente começou a Ó, conversar. gente, preste atenção. Nesse caso, o Sérgio sentiu. Eu senti. Preste atenção em como são as nuances que podem vir uma palavra de conhecimento. Ele sentiu. Então, assim, como eu não tinha nenhuma intimidade com ela, não conhecia, eu segurei um pouquinho, mas comecei a conversar, né? Aí ela disse: o trânsito estava muito intenso e ela falou: eu preciso comprar um carro porque até para ir para a igreja está difícil. Epa, para a igreja. A senhora é crente? Eu sou crente. Bom. Quando ela falou que era Fez a crente, checagem. quando ela falou que era crente, depois veio: ela está orando ou ela está em um momento de oração. Aí eu perguntei a ela, já que ela era crente: a senhora tem orado, tem buscado a Deus?
Aí ela já regalou os olhos, né? Ficou meio espantada. Ela disse, mas é que ontem à noite eu estava orando na madrugada, eu tinha orado pela minha família, que não é crente, para meus irmãos se converterem. Aí veio, a senhora tem algo ligado à intercessão. Aí ela regalou os olhos de novo, ela disse, na igreja eu procurei o pastor essa semana e pedi a ele para participar da intercessão da igreja. Bem, aí a conversa deu uma pausa. Quando ela chegou no local de trabalho, veio um nome. Pessoal, quando vem nome, é o que o Vitinho falou agora. É massa, aquela quando vem palavra nome. faz sentido para você. Eu disse, senhora, faz sentido para você, acho que o nome era George. Faz sentido para a senhora o nome George. Aí ela regalou os olhos mais uma vez e disse, é o meu gerente. Eu disse, ore por ele. Talvez hoje de manhã ele precise de uma oração sua. Aí ela foi embora e não a vi mais. E, bem, foi mais... Entregou, né, irmão? Fez a sua parte. Recebeu, entrega. É isso aí. Mas o que eu lembrei agora, estava no culto, eu acho que eu estava na intercessão. Tinha uma jovem aqui na frente, foi no domingo à noite. E, assim, visões, elas aparecem do nada. E eu vi na cabeça dessa moça um lenço e estava flutuando. E aquilo apareceu, sumiu e apareceu de novo. É tipo assim, você olha, vê, quando fecha os olhos, desaparece, depois aparece de novo. É um negócio meio louco, mas é assim mesmo. Bem, aquilo ficou me incomodando. No final do culto, eu ia falar com Edi, né? Edi, quando eu vou chegando perto de Edi, essa moça se aproxima dela e começa a conversar com ela. Aí eu chamei Edi, assim, à parte. Edi, eu estava lá atrás e vi um lenço sobre a cabeça dessa moça e me incomodou. Edi falou algo assim, é bom ou ruim? Não foi ruim. A impressão foi que era uma coisa ruim nela. Aí Edi, foi eu e... Ela já ia subir com essa moça lá para a sala dela, lá em cima, depois do culto. Aí disse, vá também. Quando a moça começa a conversar com alguns intercessores, acho que tinha 2 ou 3, ela começa a revelar de um sonho que ela teve na noite passada. Ela era solteira, mas nesse sonho, ela via que estava na noite de núpcia, e no quarto onde ela estava deitada, apareceu uma baiana girando, e estava de branco. Fez sentido aí? De branco, o lenço sobre a cabeça dela. Então, aí, a gente já começou a ministrar na vida dela. Aí começou a ministrar, começou a orar, começou a ter uma intervenção na vida daquela moça. Bem, por enquanto... Amém. Aí, revelações. Uma coisa que Vitinho falou, que é muito simples, palavra de conhecimento. Muitas vezes a gente faz um mistério e tem que tremer, tem que não sei o quê, mas é muito simples. Tu falou do Uber e quando eu estava perguntando hoje, Espírito Santo, qual o testemunho que eu levo a respeito de palavra de conhecimento? E aí, ele me lembrou lá em começo de 2020, quando eu pegava vários Ubers. Teve uma época que eu estava pegando muito Uber. E eu amava testar essa coisa de palavra de conhecimento no Uber. E eu já sabia que eu tinha. Disse, eu vou treinar isso. E aí, um dos primeiros Ubers que eu entrei para ir pro trabalho, assim que eu entrei, eu disse, Deus, me dá o teu coração, a tua mente para ele. Aí me veio, ele está afastado, cura e... Qual foi a outra coisa? Eu anotei aqui, calma. E namorada. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Ele está afastado, cura, namorada. Aí quando foi chegando já perto da empresa, aí eu disse, o senhor tem namorada? Porque eu já estava conversando com ele. A Aninha já paquerando com o Uber, minha gente. Meu Deus do céu. Se entregando geral. Como assim? Aí ele disse, tem, não sei o quê. Facinha. Inclusive, antes de pegar você, de lhe buscar, eu estava falando com ela, não sei o quê. Aí... Corta. Oi, Aninha, vai. E aí, ele dizendo, ela está doente, ela está muito doente, ela quebrou a perna e tal. E aí, eu disse, o Espírito Santo me incomodou para falar com o senhor, de que ele tem visto você e que ele está vendo o que a sua namorada está passando e que você está afastado. Tá. O homem começou a olhar assim para mim.
E aí ele ligou para a namorada dele na hora. E aí eu orei pela namorada dele e tal. Não sei como foi que ficou, assim, no momento. Mas aí, quando eu saí de lá, antes de sair de lá, eu fiz a oração com ele. E ele estava muito chocado, assim, por, caramba, tem um Deus que me vê. E aí, é muito simples. Não foi nada de, tipo... Uou. Isso. E muitas vezes, tem muitas formas da gente, como Nelly estava falando, da gente receber palavra de conhecimento. Seja ouvindo, seja vendo, seja sentindo, seja uma impressão. Muitas vezes acontece comigo mais ouvindo e vendo. E aí... Cada um, o Espírito É fala sem de fazer alguma forma. isso. É sem... É. Muitas vezes a gente quer que Não é um faça padrão. sentido. Isso, É. não é um padrão. A gente quer que faça sentido pra gente, para depois entregar. Mas muitas vezes não vai fazer sentido e... Peraí, Entregar. Estela, eu não vou poder eu passar, porque já são 9h47 e a gente está no segundo dom. Se a gente ficar só aí, É, tá bem. fale, então, fale. Se for muito rápido, fale. Eu vou aproveitar que a Aninha está aqui e dar o testemunho de algo sobrenatural, de palavra de conhecimento que eu vivi. E foi um dos mais fortes até hoje. Ela estava em missão, não sei nem qual era a nação que ela estava, e ela colocou no grupo dos Beloveds. Eu estava fazendo a sobremesa do Dia das Mães. É muito recente isso. E ela botou lá, pergunta ao Espírito Santo como é que ele quer que você seja usado hoje. E ali, eu fazendo a sobremesa, eu fiz essa oração. Espírito Santo, o Senhor quer me usar como? Com quem hoje? Foi o comando, né, que ela passou. Porque ela já teve uma impressão lá na nação que ela estava, né? Enfim. Ou era em São Paulo. Enfim, tu estava em missão. Só mandou. E aí, por que eu estou contando isso? Depois eu vou dizer no final. Mas o Espírito Santo, ele vai testificando coisas de forma impressionante, gente. É sobrenatural. E aí acabou o ingrediente lá. Eu disse, meu amigo, eu vou ter que ir no supermercado. Não acredito, não. Aí desci e tal, super rápido, porque eu estava em cima da hora. Gente, quando eu passei no caixa, fui saindo do supermercado, o Espírito Santo disse, volte. Eu disse, como? Volte. Você está vendo esse segurança aí em pé? Aí eu disse, meu Deus, Senhor, não faça isso comigo, não. A sobremesa está atrasada, Cuidado com as Espírito Santo. orações. Gente, eu passei, assim, uns 2 minutos segurando a sacola, o segurança aqui do meu lado, e eu de costas, assim. Deus, não faz isso comigo, por favor, Deus. Sério. E aí eu disse, amém, Rinene. Aí, quando eu fui virando, ele disse um nome, assim, bem estambólico. Não tinha condições de ser da minha cabeça, tipo um Roberval. Eu não lembro exatamente o nome, mas era tipo assim. Eu disse, meu irmão, eu não vi, não assisti, não tem condições, que a mente vai muito rápido, né? Aí eu disse, amém. Eu disse, opa, moço, bom dia. Eu posso orar por você? Aí, ele, tipo assim, né? Fui me aproximando, fazendo ali o quebra. Aí ele, pode. Eu disse, não, eu queria orar por proteção. Aí, pai, em nome de Jesus, libera anjos, guarda a entrada, guarda a saída. Não. Eu disse, moço, esse nome, Roberval, faz sentido para você? Ele, é meu primo. Gente, aí eu disse, pronto, e agora, Espírito Santo, eu faço o quê? Diga, agora. Sim, eu digo, tchau. Não. Aí, cura. Libere perdão. Aí eu disse, meu Deus, e agora, como é que eu vou dizer? Eu disse, olha, moça, eu não sei se faz sentido para você, assim, mas estou sentindo aqui o Espírito Santo que vê você, mandou eu vir aqui para dizer que o Senhor talvez seja para liberar a cura, perdão sobre essa vida do seu primo. Mas não sei se faz sentido para você, viu? Deus te abençoe. Tchau. Nesse dia, ela mandou um áudio para mim, na mesma hora, depois que ela saiu. Não sei o quê. Foi. E é isso, gente. Então, só para ser mais rápido, porque tem muita coisa ainda. Eu creio que tem muitos aqui. Talvez o carro-chefe aqui da Zoe seja a palavra conhecimento. Mas a gente quer estimular você a se mover também nisso. Porque Deus não é fofoqueiro. Deus não revela o que o outro está passando simplesmente para que você fique sabendo o que o outro está vivendo. Mas é para que a partir da sua vida, Deus possa trabalhar. Se ali é um perdão, é uma cura, é alguma coisa, é uma resposta de oração, é uma intervenção, como foi com o Sérgio ali da noiva, ou do véu, mas é algo que o Senhor deseja fazer. Beleza?
Passando. Dom da profecia. Conceituando. Oxe, profecia né? Discernimento do espírito, não? Não é porque eu queria aproveitar a Aninha aqui. Ah, Aí tá, quando a para Aninha poder sair, dispensar tá? ela, né? Então, Isso. peraí, deixa eu achar. Aqui. Não, vai fé, é o próximo. Aqui, só para ficar nessa questão, para não ficar tão perdido, tá? Pode explicar a profecia. Ah, ok, vamos lá. O que é? Dom de profecia é uma fala. A gente vai para um dom aí que é vocal, né? Então, a pessoa está falando em uma língua conhecida. Então, quando Paulo ele vai instruir ali, né, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, ele vai falar muito sobre 2 dons, né? Mas ele vai estimular muito que a igreja profetize. Então, você vai receber uma revelação e vai passar esta informação numa linguagem que as pessoas compreendam. Né? Então, o dom de profecia, a última experiência que eu tive, eu já vou pular já para o testemunho para a gente andar. A última experiência que eu tive foi numa quinta-feira que a gente estava reunido aqui e eu me identifiquei com um corpo profético. A gente fez um ato aqui e eu me identifiquei com o corpo profético inteiro. E aí, naquele momento, eu caí e eu comecei a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, eu estava operando no dom de línguas, ok. Mas eu entrei em profecia. E o que é entrar em profecia? Eu comecei a receber uma mensagem de Deus e eu comecei a falar em português para quem estava segurando a minha mão. Geralmente é Elisa, coitada. Né? Eu sempre procuro Elisa. E aí eu comecei a falar para Elisa a mensagem que eu estava ouvindo de Deus. Eu estava, ao mesmo tempo, falando em línguas, parava e dizia a ela, escreva, isso servirá para a minha igreja. E aí eu não lembro mais, ela que foi gravando e anotando, mas era algo da parte de Deus em português, né? Depois dito em português, para a comunidade. Então, esse seria aí o dom de profecia. As pessoas entendem porque é para a edificação mesmo da igreja. Então, tem que ser dito numa linguagem entendível. Né? E assim, só para diferenciar, eu coloquei essas 3 próximas, palavra de sabedoria, conhecimento e revelação. Por quê? Porque todas essas 3 são revelações. Só que a palavra de sabedoria e conhecimento são revelações do presente ou passado. E a profecia está relacionada com algo que ainda vai ocorrer, é futuro. Porém, apesar da gente entender que é algo que Deus esteja revelando para o futuro, não necessariamente vai se cumprir. Nós temos que nos alinhar para viver. Beleza? Passando para o próximo. Fé, dom da fé. Explica aí, Nery, por favor, o dom da fé. Fé, gente, quando se fala em dom da fé, não é a fé natural, né? Não é aquela fé que a gente tem em Cristo Jesus, e aí recebe o Espírito Santo. É uma fé, é uma porção de fé para viver um milagre. Então, está muito associada ao recebimento de milagre. Então, essa é a principal diferença da fé geral, né? A fé em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas o dom da fé é essa fé para você receber um milagre. Certo? Amém. Tu pode contar, Aninha, um testemunho de fé que você viu assim, de fato, o dom da fé operando? Então, a maior experiência que eu já vivi foi a respeito de, tipo, quando Deus eu estava lá em missão, e aí ele disse para onde eu ia, para os países que eu ia. E eu fiquei, tipo, eu vou. Eu tinha plena consciência em mim de que eu ia. Eu não sabia como isso ia acontecer, mas de que eu ia. E aí, Deus começou a me lembrar do dom que ele já tinha me dado, que era o dom da fé. E que quando ele me entregou esse dom, ele disse que cada vez que eu usasse em formato de chave, essa chave ia crescer mais, ia crescer mais, ia crescer mais. Então, eu comecei a operar nisso. Eu disse, eu vou e o Senhor vai fazer, eu vou ver o Senhor fazendo. E aí eu comecei a ver de forma sobrenatural mesmo ele operando. Era impossível para você? A olhos humanos, sim. Mas eu cria dentro a olhos de humanos, mim. era Sim, impossível. Sim, mas eu tinha uma fé dentro de mim. Que ia rolar, que ia ia acontecer. Top. E eu acredito que essa fé também ela se expande a coisas que são menores, pequenas, sabe? Tipo, da gente operar nessa fé em
em situações cotidianas, de que, tipo, não, Deus vai fazer. E é isso. Amém. Ficou claro a questão do dom da fé? Pergunta aí para Cadmiel, ou não sei o que é que ele quer falar. Se é um testemunho, não sei. Corre. Ele tá dando choque. Oxê, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Tô dando choque isso aqui, não tô tocando não. Oxi, pega, homem. Tô dando choque aqui, meu Deus. Receba. Sobre o dom da fé, tipo assim, tenho muita experiência, de verdade. Principalmente agora no casamento, né? Eu tô vivendo ainda, né? Mas, tipo assim, a minha chegada aqui na Zoe foi pela fé também. Porque eu tô meio rouco, tá, gente? Porque eu disse assim, Senhor, tava no processo lá de outra igreja, enfim, e eu tava para sair de lá, sabe? Eu disse, Senhor, eu vou pra Zoe se o Senhor me der um carro. Mas para mim, meus olhos era impossível. Impossível. A história é tão engraçada que eu fiz um consórcio para comprar uma moto, sabe? E a primeira parcela, eu não tinha dinheiro. O cara disse, rapaz, vem aqui o consórcio de direito, não sei o que, vai ficar tanto para você. Era R$211. Eu disse, eu não tenho dinheiro não, mas eu vou fechar. Pode fechar e bota meu nome aí que eu vou aí. Aí eu disse, como é que eu vou fazer o consórcio se eu não tenho dinheiro? Liguei pro meu amigo, pezão me salvando aí, Deus usando a vida dele. Eu disse, ei, me empresta o dinheiro aí que eu vou fazer um consórcio e eu vou te pagar no mês que vem. Eu era estagiário ainda, recebia quase nada. Beleza. Pronto, peguei o dinheiro emprestado e fechei o consórcio. Aí, para confirmar, eu disse, Senhor, eu vou para Zoe se o Senhor me der o carro. Para mim era impossível, porque, tipo assim, já fazia, acho que, 1 ano só que eu pagava, não dava lance, não dava nada de lance. Mas eu disse, se for da tua vontade, eu acredito, eu creio que eu vou conseguir. E pronto, fui sorteado, não dei lance, dei nada. E aconteceu. E tipo assim, eu estava convicto, eu disse, não, eu vou. É igual para realizar o consórcio, eu disse, pode botar meu nome. Eu não tinha um centavo no bolso. E consegui, foi. Amém. Fé é isso, é se mover de maneira sobrenatural para viver o sobrenatural. Amém? Então, uma salva de palmas para a Aninha, gente. Queria agradecer a presença dela. Obrigado, viu, Aninha? Sei que você tinha muito mais a compartilhar, mas a gente queria escutar também outras pessoas. E aqui eu queria falar sobre o dom de milagres, tá? A gente falou da fé para viver o milagre. Uhul. E aí, Nelly, conta aí pra gente o que é Eu já milagre. estou rindo com Bianca. A gente já vai viver um milagre aqui. Já vamos viver uma operação de milagres. Gente, vamos lá. Operação de milagres é uma intervenção aí de Deus, né? No curso da natureza. Então, ventos, mares, alimento, multiplicação de pães e peixes. Isso são exemplos de operação de milagre. E Bianca tem uma história real, oficial, que aconteceu na casa dela. Chega, Bianca! Chega, Bianquinha! Tremendo, Bianca. Conta dessa panela, pelo amor de Deus. Foi na panela, não? Olha, teu pai esqueceu. Boa noite, gente. Isso aconteceu em 2016. A gente estava passando por um momento de muita dificuldade em casa, que manhinha, ela estava trabalhando só dando reforço em casa e pai estava desempregado. Então, todo o sustento vinha dessas aulas de reforço que manhã estava dando. Aí teve um dia que ela estava no quarto e quem foi preparar o almoço fui eu. Então, eu fui lá, fiz o arroz, fiz o feijão. E estava na hora a gente ia fritar a carne, né? O frango, algo assim. Aí eu cheguei para o quarto e fiz, manhã, não vai comprar a carne não, ou o frango para hoje? Aí ela fez, não, a gente vai dar certo. A gente vai fazer dar certo. E ela estava nesse quarto, né? Depois ela contou dizendo que estava orando justamente por isso, porque ela via a dificuldade e ela via a situação que não ia ter o frango ou a carne para a gente comer nesse dia. No dia anterior, a gente tinha almoçado, tinha fritado um frango e Beatriz não tinha comido, algo assim, porque a gente tem um negócio de quando a gente... Respira, relaxa. Tá ótimo, tá top. Quando a gente coloca o aparelho, fica difícil a gente comer coisas assim, né? Então, a gente geralmente come coisas mais líquidas, pastosas. Então, ela não tinha comido frango nesse dia anterior. Então, a gente tinha guardado, tinha sobrado.
Aí manhã saiu do quarto, né? Faltava só isso para a gente ir almoçar. Ou seja, tinha a porção que Beatriz não comeu. Sim, era Só um essa? pedaço de frango só, que não era grande. Aí manhã foi lá para dividir para todo mundo, né? Ela pegou esse frango sobrado. Eita, que microfone. Pega mais em Pega cima. mais em cima aí. Isso. É. Fala aí, meu Deus. Oi. Tá, Fala aí. ela pegou esse frango que tinha sobrado, ela desfiou esse frango, né, que seria para render mais, né, para ficar mais fácil de dividir. Aí primeiro serviu eu e meus irmãos, né, que ela disse que a preferência seria a gente. E só que aí foi, meu irmão colocou, eu coloquei. Aí Que tamanho era esse frango que Beatriz não comeu? Pelo amor de Pega mais em Deus. cima, pega mais em cima. Aí. Faz assim, com... eu acho que, não sei, acho que era tipo assim, Um pedaço. filezinho. Meu fileto. Deus do céu. Não Ou seja, era era Pra um... 5 pessoas. Qual é o nome daquele negócio que tu comeu hoje, amor? Um negócio... Nuggets. 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 Tamanho do Eu acho que nuggets. seria nesse tamanho. Meu porque não era Jesus, algo para muito 5 grande. pessoas. Sim, aí ela desfiou, né, e a gente foi colocando. Aí colocou meu prato, colocou no prato do meu irmão. Aí ela fez, sobrou. Eu falei, não. Aí colocou no prato do meu pai. Não, colocou no prato sobrou, colocou no dela. E a gente começou a comer. E, tipo assim, como se nada tivesse acontecido. A gente nem percebeu na hora. A gente continuou comendo e tal. Quando chegou no final, eu, tipo assim, sem pensar nem nada, comecei a juntar todos o frango desfiado que tinha sobrado na panela. Tipo assim, Sobrou na panela. sim. Eu comecei a juntar. E quando eu comecei a juntar, eu fiz, eita, mãe, até sobrou. Aí, quando a gente foi ver o pedaço, juntando todos os frangos desfiados que a gente juntou, deu o pedaço que a gente desfiou. Meu Deus! Tanto que na hora que a gente viu isso, Ivo até olhou. Eita, manhinha, tipo o milagre dos pães e dos peixes da E Bíblia. ainda sobrou, né? É. Igualzinho, que até sobrar, sobrou. Uma salva de palmas para o Senhor, gente. Leva ali para Sérgio rapidinho, Estela. Então chega aqui. Ligeiro, viu, Sérgio? Ligeiro. Meu Deus, minha gente. Eu lembrei de outra coisa, eu não sei se foi dessa época, mas acredito que foi. Para quem não sabe, gente, tá assistindo Sérgio, é pai de Bianca e de Beatriz, que E viveu essa comeu o multiplicação. frango do tamanho do nuggets que Rapaz, sobrou. eu tinha esquecido desse negócio aí, mas foi um milagre. Nessa época, realmente estava muito difícil, né? E a gente, com fé, orando e crendo que o Senhor, Ele, como diz a palavra, né? O pão de cada dia, né? Ele nos dá. E eu tinha orado assim, Senhor, eu creio que o Senhor é o provedor, que vem do Senhor a provisão para a nossa casa. E no outro dia de manhã, eu tinha orado, tipo, na segunda, na terça-feira de manhã, eu fui tirar o carro, abri o portão. Quando eu vou saindo, olhando assim no cantinho, tinha um envelope. Irmão, em casa estava zerado, geral. Aí tinha um envelope lá todo enroladinho. Eu disse, o que é isso aqui, meu Deus? Alguém um papel aqui. Quando eu peguei nele, tinha algo escrito assim, foi o Senhor que mandou. Meu Deus. Foi o Senhor que mandou. Eu tinha orado um dia anterior. Em casa estava 0. E esse dinheiro deu para fazer uma feira bem legal para casa. E assim, eu abri o portão, fiquei... Se vi alguém, não vi ninguém. Até hoje, foi nessa época, 2016, eu acho. Até hoje eu não sei quem jogou pelo portão lá de casa. Mas o papel, Lília, tá na Bíblia de Lília guardado. Ela guardou Alguém que isso. recebeu uma palavra de O conhecimento, Senhor né? que mandou. A pessoa obedeceu. Talvez ela... Certeza, ela não sabia de nada que estava acontecendo comigo. Mas o Senhor sabia, o Senhor é o provedor. Amém. E através ela foi usada por Deus para jogar aquele papel com aquele valor, com aquele dinheiro. E foi bênção para mim. Amém. Amém. É Amém. isso aí. Eu queria só reforçar esse lance da operação de milagres, porque talvez seja um dos 9 mais distantes. Quando a gente lê na Bíblia assim, a multiplicação dos pães e dos peixes, às vezes é tão distante, né, da realidade que a gente vive. E aí, quando a gente estava conversando, eu com o Vitinho, na verdade, planejando isso, né, antes. Eu disse, cara, tem uma história assim, magnífica de operação de milagres na casa de Sérgio e Lília. E eu disse, põe Bianca para falar. E eu nem sabia que foi ela que tinha feito o almoço. É isso.
Olha aí, vou confirmar. Amém. Deus é top, meu Simbora. amigo. Uma salva de palmas, gente, pra Bianquinha. Obrigadão, viu, Bianca? É isso aí, ousadia. Pode deixar, relaxa. E aí, vamos passar para o próximo dom, pulando. Cura. Alguém precisa de conceito de cura? Não, né, gente? É. Cura, é doente e deixou estar com o doente. Curado, benção. Mas fala aí, como é que a gente pode ver a cura? Que tipo... Viver. Isso, viver da cura, né? Bem, ela pode vir, as manifestações podem vir da mesma forma, né? Visão, impressão no espírito. Alguém tem um testemunho de cura, assim, que não tenha sido alguém que já falou? Que orou por alguém, alguém foi curado, que operou então, pronto, em cura. Aproveitando essa questão aqui de Rodrigo Nelly. tem. Rodrigo, chega, Rodrigo. Rodrigo tem. Amém. Opa, Olha aí, testemunho de hoje. cura, sim, agora não. Agora. Chega, Rodrigo. Vem, Mas Rodrigo. Vem aqui, mas só para completar essa questão de cura. A cura pode vir pela fé, onde você crê. É um milagre. Cura é milagre. Só que é cura, aí separou. Pode vir pela oração, a gente impor a mão e a pessoa é curada. Pode vir por palavra de conhecimento. Deus, às vezes, faz o quê? Dá uma palavra de conhecimento, você vê uma visão. Joelho, a pessoa sente. Opa, E pode não ver também, pode não ser ver, essa impressão no espírito, pode ser um pensamento. Pode ser dor. O Randy Clark, ele se move muito em Isso. cura. E E ele ele sente sente a dor. a dor. Por exemplo, ele sente um joelho doendo. Ele vai, estou liberando cura sobre o joelho esquerdo. Tem alguém que o joelho esquerdo... Aí pronto, por aí vai. Conta aí, Rodrigo, por favor. Então, eu sou desafiado, eu tenho sido desafiado na minha casa pelas minhas filhas. Elas têm aprendido essas questões e todas as vezes que elas sentem alguma coisa, elas perguntam logo assim: ei, isso só vai passar se alguém orar. E Esté, um dia desse, saiu com o Nelly de noite, tomou um sorvete no meio da madruga, estava com febre. Aí a gente foi lá, deu um banho nela e tal, e aí quando ela deitou, ela falou assim: pai, isso só vai passar se alguém orar. Eu falei: não, Esté, mas eu já orei. Ela: não, pai, mas tem que orar para eu escutar. Oh, meu Deus, E essa aí, menina. a gente vai lá e ora. Mas, recentemente, eu estava compartilhando com a Aninha essa semana. Quando Sara fica muito tempo sem comer, tipo, quando ela vai dormir e não se alimenta, ela acorda meio que enjoada, passando mal. E aí, esses dias de manhã, ela acordou e falou assim: pai, tô enjoada e tal, tô passando mal. E aí eu fico naquela, tipo... Esse é legal, esse deixa Oro, legal. não oro e tal. E aí, Deus, aqueles Eu negócios... queria saber de vocês, assim, qual a dúvida de não orar por alguém que está enfermo? Eu creio que é incredulidade e o medo. Que acaba sendo uma incredulidade, o medo de não Oro ou acontecer. não oro? Por que não Mas oro? é uma viagem da pessoa. Isso. Sim, vai. Pois é, e aí eu Só vai. E aí, às vezes, eu fico vivendo isso, né? Tipo, mas aí eu pensar, minhas filhas estão em casa, então tá tudo certo. E aí eu, tipo... A reputação tá guardada. Chega aí, vem, Sara, vamos orar. Só que, nesse momento, eu entendi que eu não oraria apenas para que ela ficasse bem naquele momento. Eu precisava orar para que a cura de Deus se estabelecesse sobre a vida dela por completo, para que ela nunca mais ficasse enjoada. E eu falei: mano, vai ser agora. Peguei ela, agarrei ela assim, botei a mão na barriga dela e comecei a orar e declarar e tal. E falei: filha, agora deita ali no sofá que, em nome de Jesus, em instantes você vai estar boa para ir para a escola e tal. E graças a Deus a gente tem vivido esse tipo de manifestação do poder de Deus dentro da nossa casa. Mas volto a dizer, a fé das minhas filhas é muito maior do que as minhas, porque eu sou só um instrumento ali e sou ativado por ela. Vamos lá, pai, a direção é essa, é orar. Vamos orar por cura. Vamos orar, ora aqui por mim. É isso aí. Amém, gente. Amo essas crianças. Não, porque ela sabia. Ela a já palavra sabia, conhecimento não tem que foi ser uma revelação. Não, Ela aí é fé. aprendeu. Aí é fé, E ela entendeu? operou em fé. Ela operou em fé, entendeu? Vamos lá. Línguas. Eu creio que deve ter outros testemunhos de cura, mas por causa da hora, vamos passar lá.
Línguas. Fala aí, Nelly, um pouco sobre essa questão de línguas. Tão polêmica. Qual das? Línguas puras? As duas. O que a gente treina, o que a gente falou e tal. Já vai pro como completo. Ok, então vamos lá. Línguas, o dom de línguas, o mais simples, está disponível a todos. Eu acho que a gente trabalhou isso bastante semana passada, essa compreensão, né? Eu sempre digo assim, tem um testemunho meu com Sara. Há 3 semanas atrás, Sara é a mais velha de Rodrigo, né? E há 4, Vitinho estava pregando, enquanto o Vitinho estava pregando, eu estava com Sara ali atrás, e aí eu comecei a explicar a ela o que era as línguas. Sara, você flui em línguas? A língua do Espírito Santo? Ela, não. Eu disse, você quer fluir? Aí ela, mas o que é isso? Tipo assim, ela é, né, sabida que só. E ela disse, não, peraí, eu não quero fluir num negócio que eu não conheça. Aí eu fui explicar para ela, eu disse, olha, o Espírito Santo, ele não é dos Estados Unidos, ele não é da Alemanha, ele não é de Portugal. Então, ele não fala o português de Portugal, ele não fala alemão, ele não fala francês. Ele fala uma linguagem própria, celestial. Você não tem o Espírito Santo? Ela tem. Então, ele dentro de você, ele fala uma linguagem própria. Você quer falar essa linguagem? Aí ela quer, você quer ser ativado, já está aí dentro, o Espírito Santo já está aí dentro, e esse Espírito tem uma linguagem própria. Aí ela entendeu ali, eu disse, e aí liberei sobre ela, eu disse, eu libero você, a sua língua, para falar, a língua do Espírito já está aí, pronto. A menina está falando em línguas, minha gente. É o batismo que a gente fala, né? O batismo em línguas e tal, que é o dom mais simples e é para edificação pessoal. Isso. É aquele que a gente escuta normalmente aqui, quando a pessoa está, cheio de cantarabás. Pronto. Esse é o que a gente fala do batismo. Essa é a de Vitinho, a minha reiki, o troto, codriara. E aí eu queria chamar a Ju Médio para fazer esse testemunho aqui para a gente. Chega, Ju. Eu lembro do dia dela. Fala aí, de maneira objetiva, clara. Teve Ícaro também, né? Mas Ícaro, meu amigo, se eu chamar aqui, a gente só sai segunda-feira. Ah, é verdade. Porque ele vai falar de segunda passada, quando ele teve. Tô brincando aí, Ícaro, é nóis. Vai, Juzinha, como foi sua experiência com receber esse dom de línguas? Então, eu sempre via, né, todo mundo fluir em línguas e tal, e eu... Massa, eu quero isso. Até que um dia ele começou a ministrar sobre mim e tal, e ela ministrando, e vinha alguma coisa, só que eu não conseguia abrir a boca para falar, sabe? Aí, Nelly falou assim para mim, descansa. Aí eu caí e eu fiquei... Aí gosta de um chão, viu? E para frente. Aí eu fiquei perguntando ao Senhor, porque... eu não tinha conseguido acessar aquilo. Aí, depois de um tempo, ele me revelou que era porque eu tinha medo de ser coisa da minha cabeça. A gente sempre tem isso, né? Não, é coisa da minha cabeça e tal. Então, já vinha algumas palavras, era isso? Algum som? O que é que vinha? Vinha, tipo, sílaba, só que bem... entendeu? Bem curtinhas. Não chegava a ser uma palavra, era tipo sílabas, alguma coisa assim. Só que eu não conseguia soltar por causa desse medo de ser da minha cabeça e também não, porque eu estou tentando imitar fulano ou cicrano. Muito comum. Isso, é exatamente isso. É muito interessante, porque é muito comum. Eu acho que de 100% de pessoas que foram batizadas, 90% a 99% nessa noia aí. De que, é da minha cabeça, não vou falar. É uma sílaba, é só uma palavra, não é... Ou estou tentando imitar alguém. Estou tentando imitar alguém. Ela mesmo recebeu o dom, mas ela ficava... Estou imitando minha mãe. Eu disse, como assim, querida? Pois é. Aí, nisso, eu fiquei orando. Todos os dias eu orava, Senhor, por favor, que eu consiga fluir, tira esse medo de mim, que seja algo natural e realmente da tua vontade. Aí, no Be Free, no domingo, depois do momento de cativeiro e tal... eu estava lá atrás e estava começando a vir umas palavras mesmo. Aí eu, Senhor... um momento bem propício, né? Será que é? Não, mas se for, 2 pessoas vão ter que falar comigo, para eu ter certeza.
Aí ninguém veio falar, e quando eu já estava assim, desistindo, aí veio, acho que foi Vivian e falou: você está precisando de mais alguma coisa? Você quer que eu ore por alguma coisa específica e tal? Aí eu falei: tá vindo as palavras na minha cabeça. Aí ela: que palavras são essas? Comece a falar. Aí eu meio assim, aí eu destravei e comecei a falar. E comecei, e de repente eu comecei a chorar, e depois veio uma alegria, eu sorria, eu ria. Era algo sobrenatural, não era só porque eu estava achando engraçado, é porque era algo sobrenatural mesmo. E depois disso, no finalzinho do Be Free, teve outro momento também, né, que foi um momento que Ícaro também foi batizado com esse dom, e eu continuei, né, naquele fogo e tal, eu realmente pude fluir. E depois de um tempo, inclusive esses dias, né, ele falou algo para mim que foi bastante esclarecedor e que acho que todo mundo precisa ouvir isso. Esse dom é um dom pessoal, para edificação pessoal. E eu falava, mas eu não falava algo absurdo de, tipo, 1000 palavras, sabe? Ah, foi do treinamento, não foi que eu disse para você treinar? Isso. De exercitar, e eu não tinha né, costume de exercitar em casa nem nada. Era só quando estava aqui, não sei o quê, no mover, e eu comecei a fluir em casa, até que, de repente, veio umas palavras novas e eu comecei a fluir em novas palavras. Então, foi maravilhoso. Top, gente. Uma salva de palmas aí para a Gilmede. Se você está aí na luta, coisa da cabeça, flua, meu irmão. Opa, sem cair, tá? Flua, se mova no dom, libera, solta essa palavra. Eu me lembro até hoje, que a palavra que vinha na minha mente era labaraçu. E eu... Parece nome de peixe. Mas não, isso era na minha mente. Até que o dia eu disse: rapaz, vou falar. E a partir do momento que eu falei, essa palavra destravou, e eu nem falei essa palavra, só foi o start ali para viver. Beleza? Fala aí sobre a questão da variedade. Variedade de línguas. Geralmente, e aí tem vários teólogos que vão abordar de maneiras diferentes a respeito de variedade de línguas. Mas a variedade de língua, ela é, no geral, uma linguagem que você vai falar que você não fala. Não é habilidade linguística. Tipo assim, eu já ouvi inglês, eu estou imersa num lugar que as pessoas falam inglês e eu falo inglês. Não é isso. A variedade de línguas é tipo o testemunho do Luciano Subirá. Ele estava pregando em uma nação, ele nunca havia falado francês na vida, e ele começou a orar em línguas pessoais, certo? Ele começou na linguagem dele. E, de repente, ele começou a falar uma língua que ele não conhecia. E ele nunca tinha falado. Ele começou a falar francês. E aí a pessoa depois disse a ele que ele passou 1 hora pregando em francês. Quando termina a pregação, as pessoas saem e vêm para Luciano Subirá e dizem assim: cara, mano, você pregou 1 hora em francês, eu entendi tudo, muito obrigado. Ele: eu falei francês? Eu não falo francês. E essa foi uma experiência muito estanque também, né? Que ele recebeu aquela variedade de língua, aquela variação, né? Naquele momento, e ele nunca mais falou essa língua na vida dele. E acaba sendo, enquanto essa linguagem celestial que a gente chama, é algo que você fala com Deus e ninguém mais entende, Deus entende. Essa variedade é algo que pessoas entendem em línguas terrenas, as quais aquele que fala não entende, não sabe. E aí vai se aproximar muito do dom da profecia, né? Porque, querendo ou não, é para que os outros entendam. Imagina, gente, eu começar a falar alemão. Pode, se for ligeiro, pode. Ou pode sentar. Não, senta lá. Senta, demora. Um cara foi fazer um serviço na casa de um judeu, um brasileiro. Muito bom esse testemunho. Sabe? Eita. Então, tu lembra? Não, fale. Mas pode falar. Pode falar. Foi o seguinte, o cara ele vendia coisas, ele era um vendedor.
E ele tocou a campainha lá e tal, não sei o quê, e entrou na casa de alguém para vender o que ele vendia, que eu não me lembro o que era. Mas ele disse que tem como uma estratégia de evangelismo que, quando ele chega na casa de alguém, ele abre a maleta dele, ele tira a Bíblia e ele apresenta os produtos. Se alguém falar da Bíblia, ele, opa, evangeliza. Aí, quando ele estava vendendo, alguém foi e falou. Aí ele disse, não, é porque eu sou judeu, então eu não creio muito no Novo Testamento, eu creio no Velho e tal, blá, blá, blá. Aí terminou a conversa e tal. Aí, se eu posso orar por você? Aí o cara disse, pode, tudo bem, não tem problema, pode orar. Aí ele disse que ele começou a orar, Senhor, em nome de Jesus, mas veio muito forte, um ímpeto muito forte mesmo de orar em línguas. E ele ficou naquela noia de, poxa, eu vou orar em línguas, mas esse cara não acredita nem no Espírito Santo habitando em mim, como é que... Enfim. Aí eu vou começar a orar em línguas aqui. Aí ele foi, aí disse que começou, e só foi orando em línguas. Beleza. Quando ele termina a oração, o cara está assim, pasmo, sem acreditar, e ele pergunta, como você sabe o dialeto da minha tribo lá de Israel? Aí ele disse, não, eu não sei. Aí ele disse, você sabe, e você tem, a pronúncia é igual, não, o sotaque que diga é igual. Que doideira. Eu disse, louco, pô, é louco. E aí ele foi e pegou. Ah, tá vendo? Isso que eu fiz é porque é no Novo Testamento. Aí foi, evangelizou o cara. Aí pegou, entendeu? Aí foi e evangelizou. Já, né? Pegou o gancho. Interpretação. Vamos lá. Cadê Letícia? Chega, Leti. Chega, Leti! Salva de palmas, gente, pra Leti. Um pouquinho, 10h23, mas vai chegar. Aí vamos. É o último, né? Penúltimo. Falta o quê? Mas aí a gente... ligeiro. Discernimento. Ah, tu que vai falar de discernimento, né? Então, gente, interpretação de línguas. Então, alguém está lá em uma língua estranha, ou geralmente em uma língua estranha. Mas aconteceu no acampamento da gente, Diomara estava numa língua estranha, na língua pessoal dela, certo? Edificando ali ela mesma, e ela começou a também entrar em profecia. Ela começou a receber uma mensagem de Deus. Só que, quando ela começa a falar, essa mensagem não foi passada em português. Essa mensagem estava sendo dita em russo. E aí, Letícia, acadêmica em russo, Super. começou a traduzir, a interpretar aquilo que a Diomari estava falando. Tipo assim, ninguém sabe russo, gente, aqui. Mas fala aí, Leti, como foi essa experiência? E só para deixar claro, tem gente que sabe diferenciar, tipo assim, tá falando russo ou tá falando alemão, porque essas línguas mais estranhas, Mas eu sou muito leiga nesse sentido, então para mim não fazia nenhum sentido eu estar entendendo o que ela estava falando. Só que aí ela começou a falar, e na hora que ela começou a falar, eu fiquei tipo, Espírito Santo, por favor, me faz entender alguma coisa, porque realmente estava na fase de estagnação, que eu não estava tipo tendo nada novo. E eu acho muito doido, assim, tipo, o povo entender, tá ligado, que o povo tá falando em outra língua. Eu achava muito massa. E eu falei, Espírito Santo, por favor, me mostra só uma palavrinha, só alguma coisinha para eu entender. E aí, primeiro, eu entendi que ela estava falando em russo. Também não fui eu. Mas essa não foi a interpretação. E à medida que ela ia falando, eu entendi uma palavra. Tipo, gente, foi claramente. Eu ouvi essa palavra, a estratégia. E foi, tipo, com a voz de Diomari. Não foi uma voz do além. Então, tu ouviu a palavra em russo e sabia que a tradução era a estratégia. Sim. E eu entendi que era russo. Aí, na hora, eu falei assim, tá, o que é que eu vou fazer? E eu entendi que ela continuava falando alguma coisa que era uma estratégia. Ela estava falando sobre algo que era uma estratégia, porque eu entendi a palavra estratégia. E aí, eu procurei meu celular, não estava perto. Aí, eu perguntei, mãe, onde é que está teu telefone? Aí, fui correndo para pegar no Google Tradutor. Só que ela estava sem internet. Aí eu fui naquele negócio do tradutor que já tem no iPhone. Aí, enfim, no final, eu não consegui botar a tempo dela continuar falando e eu botar lá o tradutor. E aí eu já fiquei meio xoxa. Caramba, foi Tá, peraí, deixa eu explicar às pessoas. Por quê? O que é que Letícia quis fazer? Se ela entendeu do Espírito que a Diomari estava falando russo, ela queria pegar o celular, botar no tradutor para que o povo entendesse qual era a estratégia em russo traduzida para o português. Vocês entenderam o que ela quis fazer?
Isso aí. Aí... Só ela entendeu que era russo e que tinha Não, que fazer outra... isso, né? Oi. Outras pessoas entenderam que era russo, mas ninguém falou na hora, tipo, é russo. Sim. Então, eu ainda estava meio incrédula, não vou mentir. Eu estava, tipo, qual a probabilidade de eu entender que foi russo e eu entender a palavra estratégia? Então, houve uma testificação também de outras Exatamente. pessoas. E aí, quando terminou tudo, que ela começou a falar em português, tal, que ela estava falando, ela falou... O pessoal começou a falar... eu tive a impressão que estava falando russo. Aí eu já caí, comecei a chorar, né? Falei, Jesus, me desculpa, porque eu não acreditei que foi você. E aí eu já fui pedindo perdão, e aí comecei a chorar. E, tipo, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Eu estava, tipo, desolada. E... Em resumo, porque eu sou prolixa, é isso. Eu entendi a palavra, a estratégia, não fui eu. E veio, de fato, uma interpretação, tá? Não é uma tradução, porque não tem como traduzir. Exatamente. Mas é uma interpretação. E aí ela entende. Mas você vê muitas pessoas que operam na interpretação muito assim. Eu mesmo já vi. Por exemplo, teve uma pessoa que estava numa sala e começou a orar ali. Decantará, babá, sora, do cotô. Aí para. Aí Deus levanta a pessoa. Eu sou o Senhor e digo. Aí começa a traduzir. Traduzir não, interpretar. Interpretar. Então, e, é no mais geral, ou menos é essa a pegada. mensagem, Isso. né? Não é uma interpretação literal. Isso. Uma tradução uma literal, tradução literal. mas é uma interpretação da mensagem. E é como o Luciano Subirá fala, que a língua mais a interpretação, ela é um combo, como se fosse 2 notas de R$50 que fecha 100 e para ser uma profecia. Tipo, R$100 é uma profecia, mas a língua mais a interpretação é 50-50 que se torna uma profecia. E nesse caso, só para fechar, eu acho que o fato de eu ter entendido a estratégia e o direcionamento ter sido para eu ir correr para traduzir, porque era isso, para passar a mensagem que estava sendo dita. Não era que eu estava entendendo literalmente o russo, mas eu entendi que estava sendo russo e para poder entender que era uma estratégia que estava sendo passada em russo e eu tinha que correr para poder traduzir para o povo entender o que ela estava falando. Exatamente. É isso aí. Obrigado, Arrasou, garotinha. Então, gente, uma salva de palmas aí para a Lete. Para encerrarmos e fecharmos. Discernimento de espírito. O que consiste discernimento de espírito? Nada mais é do que perceber o mundo espiritual. É uma percepção. Mas não vai é além. intuição, Não né? é intuição, Não é intuição. Percepção. E essa percepção vai além de quê? E essa percepção vai além de quê? Saber se vem de Deus ou não. Entendeu? Então, como por exemplo, teve um dia que eu estava atendendo e eu estava como intercessor e Milton estava como ministro. E estava lá fazendo algumas renúncias. E na hora, não foi uma revelação no sentido de que o Senhor me mostrou algo da vida do cara. Mas, enquanto eu estava lá intercedendo, ele estava fazendo algumas renúncias. Eu não sei se eu posso falar aqui, que o YouTube pode derrubar, mas se derrubar, estamos aí. E eu vi... Tu muda as palavras. Porque não... Eu vi o demônio lá do candomblé, que representa Maria. Pronto. Não sei se é um banda candomblé. E aí, na minha frente, ela se posicionou para me atacar. E ali foi uma batalha. E eu percebi que ali era um demônio que estava agindo. E beleza. Fiz lá e perguntei, Milton, pergunta isso aqui para ele. Depois, mas aí foi outra coisa. Mas o discernimento de espírito é você entender, ter a percepção, seja por visão, seja por impressão, seja por arrepio, seja de alguma forma você perceber, opa, tem alguma movimentação espiritual, isso aqui não é de Deus, isso aqui é um demônio. Isso aqui é um anjo. Sim, não está aqui, mas eu vou passar o testemunho dela. Era muito forte. A gente em BH atendendo pessoas, sim, ela tinha um discernimento de espírito através do cheiro. Então, quando ela entrava no ambiente e que ela sentia um peso, uma opressão espiritual, né, de espíritos malignos ali presentes, ela começava a sentir cheiro de um fígado podre, cru. E só ela sentia. Ela dizia, tu não está sentindo, não? Eu disse, graças a Deus, não. Né? Tô de boaça aqui. E um dia,
A gente estava lá na igreja que a gente fazia parte, e eu disse, Deus, eu quero sentir o mesmo cheiro que ela sente. Porque, Pra quê, né? Pra quê, né? Enfim, o discernimento que eu tenho é de outras formas, é visão, impressão. Gente, eu comecei a passar mal. Porque era um cheiro horrível, podre. Eu disse, pelo amor de Deus, é esse cheiro que tu sente? Ela disse, é assim, 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 ela é. Eu disse, pelo amor de Deus, por quê? Então, é um tipo de discernimento, de percepção espiritual daquele ambiente que é por cheiro. A gente falou... Várias formas. Isso, Né? a gente falou aqui muito em visão, a gente falou muito em impressão, mas cheiro também, né? É os uma sentidos, forma. é como a gente forma. Visão, impressão, não sei o quê. Essa foi ali. O meu, nesse meu caso que eu contei, foi uma visão. Da outra vez que eu estava na minha casa, foi aquele ar maligno. Sabe quando você sente um peso, um bafo? Parece que suga. Você fica, meu Deus, que pesado. Pode ser também, enfim, várias formas. Mas tem coisas boas também, tá, gente? Já tive a impressão de anjo, tem também de anjo, tem coisas legais também. Tem coisas legais no discernimento. Tem cheiro bom também. Tem cheiro de Jesus, né? No ambiente. Pergunta, diz. Tem que saber exatamente qual espírito. Não, ou, você tipo, tem que saber se vem de Deus ou não. Ah, tá. Você Então não eu posso precisa contar um testemunho. É bem rápido, eu prometo. Se for rápido, sim. Sem ser prolixa. Vem. Sem ser prolixa. Sanguínea. No seminário de libertação, eu nunca tinha tido essa experiência, mas eu tive várias vezes durante o seminário. Eu estava sentada no canto e aí, do nada, gente, foi muito estranho. Eu senti esse meu braço todinho, ele ficou muito pesado e aí ele começava a doer, tipo, doer mesmo. E só esse braço começou a doer. Aí, daqui a pouco, tipo, gente, não deu 5 minutos, a pessoa do meu lado começou a manifestar. Aí, depois, o outro braço começou a doer da mesma forma. E a outra pessoa do meu lado começou a manifestar. Ou seja, se vocês ouvirem que Letícia está com o braço doendo, saia de pé. Se você estiver do lado dela, talvez seja você brincando. Não, aí eu mudei de lugar. Aí, porque estava doendo real oficial, era pesado para dizer que não era coisa boa. Nesse sentido, eu entendi. E aí me mudaram de lugar, porque sempre estava acontecendo e eu estava sofrendo, né? Aí me mudaram de lugar. Aí, quando eu fui para outro lugar, aí começou a doer minhas costas. Tatá estava na hora, inclusive. Tatá estava vendo. Eu não estava vendo nada porque eu estava de costas. Mas começou a doer e pesado, e queimava. Aí eu puxei assim, Tatá, é o seguinte, tá doendo aqui minhas costas. Ela começou a ministrar, tal, normal. Tatá, eu tô vendo. Exatamente. Aí eu falei, Tatá, mas eu não tô achando que é algo tipo que tá doendo em mim. Eu acho que não sei se tem alguma coisa acontecendo. No ambiente. Do ambiente, exatamente. Ambiente. Eu senti isso. Venha contar, venha, Tatá. Fala, senhora Tatá! Nessa hora que Leti estava sentindo nas costas dela, não era um demônio que estava lá, né? Era uma guerra espiritual que estava acontecendo. Então, eu via atrás dela, né? Muitos demônios que, enfim, não dá para dar muito detalhe, mas muitos demônios, eles estavam tentando atacar a gente. Estava acontecendo um seminário de libertação, então eles estavam tentando entrar aqui e eles estavam vindo. Aí teve toda a batalha, né? Vieram anjos, os anjos afastaram. E aí já estava todo mundo pedindo por anjos, pedindo a intervenção do Senhor. E aí, depois, no final, foi muito lindo, porque ele falou assim, pede por fogo. E aí eu comecei, né? Fogo, e Leto lá sofrendo. E eu, fogo do Senhor, fogo do Senhor. E aí, quando o Senhor mandou fogo, os demônios eles já estavam mais longe, porque os anjos estavam fazendo eles recuarem. Mas quando o Senhor mandou fogo, eles foram assim, imediatamente fulminados. Puf, todos ao mesmo tempo. Glória a Jesus. Era isso que estava acontecendo, enquanto o Leti estava sentindo no corpo, você estava vendo. Um completando o outro. Isso é corpo de Cristo. Amém? Queria que vocês pudessem dar uma salva de palmas aí para ela. Todos que participaram. E agora nós encerramos o nosso podcast. Tem dúvidas, tem perguntas? Alguém aqui tem perguntas sobre o que foi falado? Não? Tem pergunta no YouTube? Do Instagram tem
15 perguntas. Eu acho que a gente não vai conseguir responder. 10 senão... foram de Esla. Exatamente. Aí a gente, no próprio A gente Instagram... faz mini vídeos, Reels. No próprio Instagram a gente faz. Respondendo as perguntas em Reels, tem entendeu? no YouTube? Tem ou não tem, meu patrão? Tem não? Então, gente, eu queria pedir para a gente encerrar. Tem alguém que precisa ir embora cedo? Já passou, né, Cadmiel, da tua hora? Eu vou fazer um momento só de ministração de dons. Se alguém quiser ir, seja abençoado em nome de Jesus. Que o amor de Deus, do nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja conosco, com você que vai, com aquele que fica, hoje e sempre, amém. Mas, do YouTube pode cortar, beleza? Obrigado você que nos assistiu aí no podcast. Deus abençoe. Mas para aqueles que estão aqui, ouviram e querem